Bom dia a todos, agradeço a presença de todos que estão aqui, todos que estão com a gente também no Facebook, no nosso link. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre Customer Success, a nossa nova máquina de crescimento. Esse é um tema que está muito em pauta, por ser um tema muito importante. Esse evento ele é em parceria com a área de foco do cliente e inteligência de mercado, que fala bastante disso. A gente vem trazer um pouquinho mais para vocês com o Matheus. Obrigada, Matheus. É a segunda vez que o Matheus está aqui com a gente para falar sobre isso, justamente pela relevância do tema hoje em dia. Obrigada. Obrigado, Juliana. Maravilha, tudo bem, gente? Boa tarde, né? Já é tarde, é verdade. Fico feliz aqui de estar novamente com vocês. O pessoal vai me ver aqui, deixa eu só tomar cuidado que eu sou italiano, fico andando por aí. Então, fazendo sinal com a mão, aquelas coisas. Eu acho que eu vou precisar de um passador, provavelmente. Então vocês passam para mim, maravilha. Bom, gente, acho que é muito legal a gente começar a falar desse tema. Esse é um tema que quase todo mundo é muito empático, né? E por que a gente é empático com o tema clientes? Porque a gente é cliente, né? Eu costumo brincar muito de que quando eu criei a minha empresa para tratar de um tema que era um tema que vinha surgindo muito em empresas B2B ou B2B2C, como é o caso de vocês, eu costumo brincar muito que não existe nem B2B, nem B2C, só existe H2H, né? Que é human to human. No final do dia somos todas pessoas lidando. Podemos estar representando empresas, mas somos pessoas lidando dos dois lados. E a gente esquece um pouco disso. Mas todo mundo é empático com o tema de clientes, de gestão de clientes, de sucesso de clientes, de relacionamento com clientes, porque a gente é um pouco cliente, né? O que eu vim discutir aqui hoje com vocês é por que esse nome bonito, Customer Success, que está na moda agora, né? E quando a gente fala nome em inglês, todo mundo gosta um pouco mais. Mas vamos falar do que há de novo, de verdade. Customer Success, sucesso do cliente não é novo. Se você procurar qualquer presidente de empresa, qualquer empreendedor, qualquer dono de venda, a menor que seja, e perguntar para ele, o que você quer do seu negócio? Ele provavelmente vai te responder duas coisas. Eu quero vender muito e eu quero que os meus clientes estejam muito satisfeitos. Eu quero que os meus clientes estejam felizes. Eu quero que os meus clientes tenham o resultado que eu prometi a eles. Só que durante um período isso foi muito simples, porque as empresas elas eram pequenas. Então era muito fácil, né? A venda ali do bairro conhece as pessoas pelo nome, né? Muitas vezes se vendia fiado pela confiança. Agora, na medida em que a gente começou a escalar negócios e ter negócios de proporções de milhares e milhões de clientes globais, a coisa fica um pouco mais difícil. E ainda mais agora que a gente está passando por um processo de muitas transformações, que muita gente aí chama de transformação digital, e eu não gosto de falar que a transformação é digital. Eu gosto de falar que ela é social, habilitada por meios digitais. E tem uma diferença muito grande nesse contexto. Porque vamos pensar nos aspectos aqui. Por que a transformação ela não é digital, ela é social? O que você anda fazendo nos últimos tempos às 8 da noite? Como é a dinâmica da tua casa? Tá todo mundo vendo a novela às 8? Como é que você pede comida de uns 2 anos pra cá? Como é que você assiste filme? Ou seriam séries? Então, na verdade, todos esses mecanismos digitais, apps, soluções, smartphone, eles estão transformando a forma como a gente lida com vários aspectos da nossa vida. Entretenimento, consumo de comida, consumo de roupa. E é dentro desse contexto que essa palavrinha bonita em inglês chamada Customer Success surgiu. Na verdade, o que há de novo é a gestão do sucesso do cliente, ou a gestão para o sucesso do cliente. Porque cada vez mais o mecanismo concorrencial é mais forte. Eu criei a Sense Data no final de 2015. Muita gente fala, pô, Matheus, você foi empreendedor a vida toda, por que você fez toda essa trajetória aí em grandes empresas e depois você foi montar a tua empresa? Eu falo, cara, por um aspecto simples.
Quando eu me formei, para eu criar uma empresa de tecnologia como é a SenseData, eu gastaria pelo menos $100 mil em servidores. Eu teria que pegar esses servidores e pagar algum aluguel para colocar esses servidores lá, e depois eu começaria a desenvolver algum tipo de solução tecnológica. Um jovem, ainda na faculdade hoje, ou recém saído da faculdade, que quiser montar uma solução tecnológica, precisa apenas de um e-mail. Com isso, ele cria uma conta em um provedor de cloud, que pode ser o Google Cloud, pode ser a IBM, que pode ser a Amazon, pode ser a Microsoft. Ele tem 1 ano de crédito para usar a capacidade computacional que a CIA usa. Não sei se vocês sabem, mas a CIA é cliente da Amazon. Para quem acha que a CIA tem os servidores mais seguros do mundo, não, eles estão na Amazon. Então, vejam que a capacidade de geração de novos negócios, de disrupção de setores, de mudança na forma como a gente pede um transporte, que até então a gente tinha que levantar o braço na rua e torcer para alguém parar, e agora a gente está olhando na telinha, estão mudando no nosso dia a dia e mudando com muita força. Legal? Eu vou mudar um slide aqui. A gente vai falar exatamente desse contexto do cliente digital. E para isso, para contextualizar esse cara, eu trouxe aqui para falar com a gente o Pedro, que está no próximo slide. Esse aqui é o Pedro. Pedro é filho de uma amiga minha. Ele mora em Piracicaba, tem 5 anos, mas ele tem um gosto musical bastante peculiar para a idade dele. Pedro gosta de Beatles. Eu também gosto muito de Beatles. E aí a avó dele, no aniversário dele, eu estava lá, falou: poxa vida, meu neto adora essa banda que eu também gostava muito, já sei o que eu vou dar para ele de aniversário. E aí, quando ela foi dar o presente para ele, a cara que o Pedro fez foi mais ou menos essa aqui. Na verdade, eu pedi para a mãe dele tirar uma foto. Vai falar: Thaís, me manda uma foto mais ou menos da cara que a gente deu risada do Pedro, que ele fez para a avó quando ele ganhou o CD. Ele olhou para a avó dele e falou: vó, para que é isso aqui? Falou: não, para você ouvir aquela banda que você gosta, que a vovó também ouvia quando era jovem, os Beatles. Ah, vovó, mas os Beatles a gente escuta no Spotify da mamãe. O contexto aqui, pessoal, é trazer um pouco de que tipo de demanda esse novo cliente, que não é só o Pedro, somos todos nós. Porque se eu fizer uma pergunta para vocês aqui: qual foi a última vez que vocês compraram um CD? Qual foi a última vez que vocês foram em uma locadora alugar um filme? Né? Tem transformações que são um pouco mais lentas, mas qual foi a última vez que você ligou num restaurante para pedir comida e falou com a Judite? E vocês sabem do que eu estou falando. Veja que vocês sabem do que eu estou falando. Então, esse aspecto transformacional cria um novo cliente. Se a gente for para o próximo slide, a gente vai ver isso. Esses novos clientes, e aí eu vou pedir para você ir passando até a gente montar o slide todo, já que eu não tenho passador, a gente monta o slide todo. Pode passar. Eles têm algumas características, né? Primeiro, eles querem as coisas mais ágeis. Eu não quero para amanhã, eu quero agora. Vamos pensar num aspecto. Se eu sou o teu provedor de serviço, por exemplo, de mobilidade, quanto tempo você consegue ficar sem o teu celular? Se quebrar o teu celular e eu te disser que você vai ter que ficar 10 dias sem ele, o que você faz? Né? Personalização. Essa é uma característica que a gente estava falando. As pessoas não querem mais para todo mundo, elas querem para elas. E esse aspecto de digitalização dos negócios... E, gente, eu estou usando muitos exemplos de coisas que acontecem conosco para a gente ter essa empatia. Mas tudo que eu estou falando aqui se aplica para B2B. Inclusive, 90% dos clientes da SenseData são empresas B2B. Isso não é só para consumidores. Isso também é na relação empresa-empresa. Né? Eu, quando comecei a minha carreira, trabalhei na SAP. Vocês devem conhecer.
É um dos maiores provedores de software para empresas do mundo. Não sei se a Sodexo tem algum tipo de parte de software da SAP aqui. Mas quando eu comecei a trabalhar em 2003, Em 2003 com a SAP, o slogan dela era The best run businesses run SAP. O slogan tanto quanto arrogante, né? Os melhores negócios operam com SAP. Sabem qual é o slogan da SAP hoje? Run simple. Run simple. Porque as empresas não querem mais esperar 3 anos para ter um ERP implantado ou qualquer parte de software. Porque o software com serviço acabou com toda uma dinâmica muito difícil de colocar uma solução de software para rodar, que demorava 3, 4, 6 meses, e hoje demora 2 semanas. E aqui, todos esses aspectos que a gente está citando exemplos do dia a dia nosso, também servem para relações empresa-empresa. Porque lembra que eu falei no início? Não tem B2B ou B2C, o que existe? H2H. Então vamos pensar para vocês que falaram que operam e usam SAP? Pensa em um millennial, acostumado com uma interface como o Facebook. O que ele vai achar quando ele pegar a tela do SAP na frente? A SAP hoje, por exemplo, junto com a Oracle, junto com outras empresas de tecnologia, são os maiores grupos de Customer Success Managers do mundo. Porque eles sabem que eles precisam se reinventar. Eles sabem que eles precisam ficar mais ágeis, mais personalizados, mais simples. E que a gente precisa gerar experiência, que é o último ponto desse slide aqui. As pessoas buscam por experiência hoje. Se você fechar o olho e eu te perguntar qual foi o seu melhor professor, você vai lembrar. Porque ele te marcou. E os negócios tentam cada vez mais ter essa conexão com você. Existe uma apresentação muito interessante do Nubank, que ele fala assim: como nós estamos criando a nossa marca através dos nossos clientes. Por que o Nubank escolheu a experiência e o sucesso do cliente como o seu principal pilar? Porque não seria fácil para uma empresa como eles entrar em um mercado de gigantes. Vocês concordam comigo? 95% das transações bancárias do Brasil estão na mão de 3 grandes bancos. Imagina o lobby desses caras. Imagina o poder financeiro. Como é que você compete? Como é que você pega uma empresa, cria uma marca do zero em 2014 e fala: eu vou desafiar as maiores empresas desse país. Eu vou desafiar o status quo. Como é que você faz isso? Como é que Davi venceu Golias? Você vai no ponto fraco. Eu dou muita aula de MBA e às vezes quando o pessoal fala assim: gente, vamos falar sobre bancos? E aí um dia tinha um mineiro na sala. Mineiro é bom de expressão, né? Aí ele virou e falou assim: banco nem para esconder da chuva. Porque essa é a marca que eles estão deixando nos clientes deles. Querem ver outro segmento que precisa se reinventar? Telecom. Eu aposto que vocês aqui já foram clientes de alguma empresa de telefonia mais do que uma vez. Vocês já passaram de uma para outra, de outra para outra, de outra para uma. Né? A pior face do capitalismo é a não concorrência. E quem paga o pato é o cliente. Então, em uma dinâmica de maior concorrência, que nós estamos, de maior digitalização, você começa a ter práticas que olham para a gestão do teu cliente com mais cuidado. E sucesso do cliente é uma delas. Vamos para o próximo slide. Isso aqui, gente, olha que interessante. Porque aí você vem com os challengers, né? Eu citei o Nubank agora, que são os desafiantes. Essa empresa aqui, ela não está no Brasil. Ela chama Box hoje em dia. Ela é uma empresa de 2007, se eu não me engano. Fez IPO já nos Estados Unidos, vale 7 bilhões de dólares. E ela colocou esse outdoor na frente do maior evento de clientes da Microsoft. A solução dela faz exatamente o que uma solução da Microsoft faz. Essa solução se chama SharePoint. A solução da Microsoft.
E eles colocaram na frente desse evento assim: Box.net, na época ela se chamava ainda Box.net, é igual SharePoint. Aí você fala: nossa, mas que besteira. Aí a gente vem embaixo: mas sem servidores, sem custo de setup, sem manual, sem downtime, sem restrição de firewall, sem migração, sem problemas de permissão, sem 3 anos de ciclo de desenvolvimento, sem manutenção de hardware, sem limitação de storage, sem backup, sem VPN, sem curso de certificação, sem compatibilidade de browser, sem tempo de setup, sem queda de cabelo, sem Microsoft. O aspecto é que todos esses pontos colocados aqui depois são pontos de atrito na jornada do cliente. E o que ele está querendo mostrar é: eu te dou mais agilidade. Ele fala algumas vezes de setup time, setup cost. Eu te dou mais personalização, eu te dou mais velocidade. Existem desafiantes no mercado de vocês? Para quem está na transmissão, para o pessoal que está aqui. Quem são eles? Como eles estão fazendo isso? Como nós conseguimos nos reinventar? Como nós conseguimos manter as nossas posições de liderança? Como nós conseguimos endereçar o ponto mais crucial de qualquer relação de negócios, chamado cliente? A gente vive sem cliente? Pergunta para vocês: quem paga a conta no final do dia? Se eu não sou ONG nem setor público, é o cliente, certo? Ninguém vive de doação. E eu tinha um chefe que me falava o seguinte, essa frase é muito legal. Ele falou: Mateus, sempre é o cachorro que balança o rabo e não o contrário. E o cachorro é o mercado, o cachorro são os clientes, é ele que balança o rabo. Não adianta, por mais que a tua presença no mercado seja preponderante, o cliente vai buscar o que é mais rápido, o que gera melhor experiência, o que é mais barato, o que é mais simples, o que é mais fácil. E muitas vezes, ao invés da gente tirar o atrito da jornada do nosso cliente, a gente coloca mais atrito. Ah, mas por quê? Por questões de segurança. Depois eu gostaria que vocês leiam um artigo que ganhou bastante notoriedade nos últimos tempos, chamado assim, Estudo de Caso, Pagamento de Boleto, Nubank versus Itaú. E ali a gente vê esse aspecto de atrito na jornada. Legal? E por uma boa causa. Se chama segurança. Mas como existem formas de se lidar com o mesmo problema, com a mesma issue. Porque muitas vezes a gente fala: não, mas eu estou muito regulado, a minha indústria é muito regulada. Ah, mas eu estou lidando com dados muito sensíveis. Ah, mas eu estou lidando com uma questão de missão crítica. Todos estamos. A questão é como você aborda diferentes problemas. E ali a gente tem um case bem legal em como eles abordam a questão de segurança. Vamos mais uma aí. Então a gente falou um pouco dos novos consumidores. Eu vou te pedir para passando. A gente falou sobre negócios digitais. Pode passar, por favor. E aí em negócios digitais a gente está vendo surgir um monte de empresa aqui que a gente vai falar um pouco dos exemplos deles. Algumas a gente já trouxe, né? A gente já trouxe o Spotify, a gente já trouxe o Netflix. Vamos mais uma. Eita, tem 3 coisas que você não pode fazer numa palestra: falar de futebol, religião ou política. Eu costumo cometer pelo menos 2 sacrilégios. Vou cometer o primeiro. Geraldo Alckmin, 50% do tempo da TV, 4% dos votos. Ele usou a estratégia certa. Essa foi a estratégia que elegeu a Dilma 4 anos antes. Agora, qual foi o erro da estratégia dele? Ele quase teve menos votos que o Cabo Daciolo. Que, aliás, se eu lançar o meme dele aqui, vocês sabem o que eu vou dizer. Glória! Por que isso, gente? Exatamente pela pergunta que eu fiz no início para vocês. O que vocês estão fazendo em casa às 8 da noite? Ninguém vai estar assistindo TV.
Provavelmente você está no celular, no computador, mas provavelmente no celular. E aí, a hora que começa o horário político, quem está assistindo desliga, mas a maioria já não estava nem assistindo. Agora, quem ganhou a eleição estava onde? Exatamente, no teu celular. Que é onde você está. Que é onde você está dedicando a sua atenção e o seu tempo. Então, o que a gente só tem que tomar cuidado, passar o slide, e a provocação é essa, a sua empresa é uma empresa Geraldo Alckmin? Qual é a provocação dessa pergunta que eu faço em muitas palestras? Você está usando a estratégia certa para 4 anos atrás. Porque a dinâmica é outra. Formas de consumo, meios de consumo. Eu tenho uma filha de 1 ano e meio. Às vezes eu fico pensando como é que eu vou explicar para ela o que é um mundo sem celular. E às vezes eu me pego pensando, vocês já se pegaram pensando nisso? E às vezes você está em uma situação e fala, cara, como é que a gente resolvia esse problema que eu estou tendo agora? Exemplo, eu não sei onde está minha mãe. O que você faz? Você manda um zap. Antes você ligava, né? Agora nem ligar você liga mais, você manda um zap, né? Minha esposa fala, depois do WhatsApp só me liga em último caso. Agora, de novo, a questão é a evolução. As empresas líderes não estão fazendo coisas erradas. Ninguém está dizendo isso. O que às vezes nós estamos fazendo é o mesmo que a gente sempre fez para dar certo. E esse é o paradigma da mudança. Porque é difícil, porque isso tem até ditado para isso, né? Em time que se ganha não se mexe, né? Vamos continuar aqui. Mas com a dinâmica de mudança tão grande, talvez tenha sido isso que a campanha dele não percebeu, a gente tem que se adaptar. Correto? Então vamos lá, vamos continuando aqui. Então beleza, a gente tem aí um outro momento que é oferta maior que demanda. Isso talvez seja um dos principais aspectos dessa transformação digital / social. O teu concorrente pode ser um garoto de 22 anos, com 2 computadores, 2 telas abertas na frente dele, montando um novo modelo de dinâmica de benefícios. Ou aquela empresa que historicamente foi uma empresa de software de RH e folha, só que agora ela está botando mais serviços junto. Vejam o que está acontecendo, por exemplo, na indústria de software. As 2 maiores empresas de software brasileiras, vamos pegar TOTVS e Lynx. Uma líder no varejo, a outra líder em software de gestão. Se vocês procurarem notícias sobre essas 2 empresas, e elas estão lá porque são empresas de capital aberto, sobre a dinâmica de inovação delas nos últimos 3 meses, elas estão indo atrás de adquirência. A Lynx lançou o Lynx Pay. Por quê? Porque ela já tem 60% do varejo brasileiro usando o software dela. O que é melhor para um varejista? Ter uma adquirência que já conecta diretamente com o sistema de gestão, faz toda a conciliação, uma série de aspectos que antes ele tinha que fazer manualmente. Então veja, é uma empresa de software indo para um outro setor. TOTVS, a mesma coisa. A TOTVS tem aproximadamente 45% do PIB brasileiro rodando, operando nos softwares dela. Vamos pensar em quanto boleto é isso? Agora, e se esses boletos todos que transitam pelo software dela, que é onde se geralmente emite nota fiscal e boleto, ao invés de serem gerados em um banco, passassem a ser gerados de forma integrada no software? O que ela vira? Um banco. Então, observem. E aqui eu estou citando casos B2B, tá, gente? Até agora eu vinha citando casos B2C, né? Que relação eu tenho com isso, Matheus? Legal. Netflix, Spotify, isso aí é coisa do meu filho, brincadeira. Aliás, falar em coisa do meu filho. Games. Vocês acham que a indústria de game, qual vocês acham que é o tamanho dela? Grande, né? Agora vamos dar uma proporção nisso. Vocês acham que a indústria de cinema é grande? Hollywood, gente.
Quanto ganha o Leonardo DiCaprio por um filme, Brad Pitt? Se consegue pagar aquilo, imagina quanto rende um filme. A gente acabou de ver agora lá o Vingadores batendo o recorde, né? Com acho que 2 bilhões só de bilheteria. Imagina o dinheiro que eles vão fazer com a franquia toda, né? Porque filme não é mais filme, né? Virou franquia. Olha que aspecto interessante, outra mudança de negócio. Mas vamos voltar ao tema aqui. Filmes é uma indústria grande. Música é uma indústria grande? Rock in Rio tá para acontecer aí. Hã? E se eu disser para vocês que a indústria de games é maior que a indústria de música e cinema juntas? A maior rede social do mundo hoje é uma rede de games. Por dia, essa rede social movimenta ao redor de 150 milhões de gamers. Sim. Aquele negócio que teu filhinho fica jogando ali, que você fala, é coisa de criança, é business de adulto. E ele foi um dos primeiros business que percebeu essa mudança de dinâmica. Hoje, vou fazer uma pergunta para vocês, essa daqui é legal. Conhece o Candy Crush? Quem vocês acreditam que seja o público-alvo do Candy Crush? Para quem o Candy Crush faz o jogo? Para adulto? É uma boa resposta. Eu vou dar para vocês a persona que o Candy Crush tem colado na parede, que eles olham, e é para essa persona que eles estão desenvolvendo o jogo. Mulheres de 40 a 55 anos. Não é o teu filho, não é o adolescente. Por quê? Porque o Candy Crush você baixa de graça. Ele faz dinheiro no jogo. Ele faz dinheiro no jogo porque ele coloca ali um ranking. E aí tua tia, tua mãe vai falar assim, ah, mas a fulana, olha só, tá na minha frente, mas não é possível. Aquela mulher é uma pata. Como que ela tá na minha frente no Candy Crush? Eu vou comprar esse tal desse martelinho aqui, porque ela deve estar com um monte de martelinho lá, dando jeito no jogo, gastando dinheiro. Eu vou comprar. Compra pra mim aqui, bota o cartão aí. Então quando a gente olha e fala assim, nossa, que nem um senador americano, né, perguntou para o Mark Zuckerberg, eu acho muito estranho o seu negócio, porque ele é gratuito. Como você mantém um negócio tão grande de forma gratuita? Mas, senhor senador, eu rodo propaganda. São eles que pagam. É por isso que a minha empresa fatura 4 bi de dólar. 4 bi. Então os modelos de negócio, gente, estão mudando. A gente acha que daqui a pouco a indústria de game está dando console de graça, né? Só não dá ainda porque a gente tem um imposto trigonométrico aqui no Brasil, porque game no Brasil é tributado como jogo. Então a máquina de caça-níquel e o PlayStation são tributados da mesma forma, né? Mas o dinheiro está dentro do jogo. Para quem tem filho adolescente aqui e já viu Fortnite, sabe do que eu estou falando. Quem que já teve quero uma armadura nova de aniversário. Legal? Então, gente, oferta maior que demanda já há algum tempo. E vamos olhar alguns exemplos. Se eu fizer algumas pesquisas no Google, por exemplo, pode passar. A hora que eu apontar para a tela, você pode mudar o slide. Olha só, se eu procurar software de gestão, tem 51,9 milhões de resultados. Se eu procurar, por exemplo, software de atendimento, tem outros 51 milhões. Se eu procurar banco digital, 187 milhões. O concorrente está a um clique, só que tem um ponto que a gente às vezes não entende. Eu não uso mais carro. Vendi meu carro quando eu criei a Sense Data, usei metade do dinheiro para sobreviver um ano e a outra metade eu botei na empresa. Aí comecei a andar de aplicativo. Não troco mais. E aí eu tenho hoje 3 aplicativos instalados, de transporte instalados no meu celular, e um quarto que compara o preço entre os outros 3. Agora eu tinha 4. E aí se você está nesse momento pensando assim, pô, Matheus, mas você está falando sobre sucesso, experiência do cliente, e agora você acabou de dizer que você olha só taxa. Porque eu falei que eu tenho um app que compara o preço entre os outros 3, então eu só estou preocupado com a grana. Não, mas eu tinha 4 apps instalados. Eu desinstalei um deles, porque eu tive uma péssima experiência. Então muitas vezes quando eu vou falar
com alguns diretores de empresas, falam assim, Matheus, eu falo, cara, às vezes não é só taxa, às vezes é a experiência e sucesso do cliente, porque às vezes a experiência, o sucesso, o resultado do teu cliente, ele pode te tirar do jogo. E aí não é mais uma questão de taxa, porque esse quarto aplicativo que eu tinha instalado, ele não está mais na minha cesta de escolha, ele não está mais instalado no meu celular. Ele não participa da dinâmica de taxa. Porque ele é ruim, porque ele me proveu um mau serviço e eu falei, cara, a partir de hoje é a terceira vez que estou desinstalando. Não preciso mais mudar e passar por isso. Porque existe concorrência. Então eu vou manter aqueles que me provêm um bom serviço. E entre eles, os que me provêm um bom serviço, aí sim, eu vou comparar taxas. Muitas vezes a gente acha que o meu negócio é commodity. Negócio é commodity. Quem baixa a taxa leva. Como eu consigo me diferenciar então? Como eu consigo, através de outras dinâmicas, me posicionar de forma diferenciada frente aos meus concorrentes? Vocês querem ver o maior mercado? Qual é o maior mercado comoditizado do mundo, gente? Todos vocês têm um no bolso. Um smartphone. Poxa vida. Quantas marcas diferentes de smartphone tem? E tem um cara que, apesar de toda essa concorrência, nunca baixou um centavo no preço. Aliás, só aumentou. Mas alguém aqui já ligou no Apple Care? Não é? Então, como eu consigo competir em um mercado extremamente competitivo, extremamente associado à taxa e manter o meu preço? Certo? Vamos de novo aqui, voltar lá para a figurinha que nós estamos montando. E aí a gente surge a gestão do sucesso do cliente. A gestão do sucesso do cliente é um modelo pelo qual essas empresas inovadoras estão gerindo os seus clientes. Ele é um método. Ele é uma forma de trabalhar clientes digitais e usar informações do cliente para melhorar a experiência, para melhorar sucesso, para gerir jornada. Querem ver um exemplo? A gente começou a falar de jornada do cliente agora, né? Esse negócio, a gente nunca falou sobre isso. O que a gente sempre falou? A gente sempre falou sobre a jornada de compra. A gente sempre fez a gestão do quê? Do funil. Mas a gente nunca olhou para a jornada do cliente como um todo. E aí, pessoal, dentro dessa transformação, tem um negócio que a gente nunca teve, né? Apesar da gente ter... Pode passar mais um. Isso aqui é capa da The Economist, né? Power at Least. Como a internet está fazendo os clientes realmente se transformarem no rei ou na rainha. Tem uma coisa que pode passar mais que a gente passou a ter mais sobre os nossos clientes, que são dados. Conforme o teu negócio fica mais digital, você tem mais informação sobre o teu cliente. E você pode usar essa informação para dar um melhor benefício para ele. Talvez até para vender mais. Essa é a informação que muitos desses negócios como Netflix, Spotify, games estão usando e identificando melhores oportunidades dentro dessa jornada do cliente. Legal? Então, pessoal, antes de mais nada, cada vez mais a gente precisa fazer um cliente, não apenas uma venda. Durante muito tempo a gente foi muito focado. Pode passar mais um slide aqui? Daqui a pouco eu vou falar desse cara. Mas durante muito tempo a gente foi focado na gestão do funil. Cada vez mais a gente tem que estar focado na gestão da taça de clientes, que é funil, gestão do cliente, expansão do cliente. Eu ganho dinheiro com o meu cliente como? Na transação ou ao longo do tempo? Se você ganha dinheiro com o seu cliente ao longo do tempo, se você tem outros serviços para oferecer ao teu cliente, se você não é a Tupperware, né? Vendi o potinho? Tá bom. O problema é que a gente se comporta como a Tupperware na gestão do cliente. A gente é uma empresa que tem relacionamento contínuo com o cliente. Será que a gente dá um 0800 pro cliente e fala: ó, se tiver algum problema você me liga, tá? Mas se não tiver também não me enche o saco não. E aquele cliente está interagindo com a gente todo dia.
Será que as interações com o cliente acontecem apenas nos nossos canais? Ou será que ela acontece a cada transação? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje. E a foto que está aqui, gente, é de um cara que potencialmente, se vocês não conhecem, vão conhecer agora, mas muitos de vocês devem conhecer. O nome desse cara é Michael Porter. Michael Porter é um cara muito estudado em administração, porque ele escreveu um livro chamado, próximo slide, Estratégia Competitiva, As Forças de Porter. Esse livro aqui embasou muito do que a gente vê sobre estratégia corporativa por aí. E esse cara é um grande pensador sobre estratégia de negócio. Acontece que em 2015 ele escreveu esse artigo aqui, falando How Smart Connected Products Are Transforming Companies. Ou seja, o que ele disse é o seguinte: lá em 2015 ele falou, cara, toda essa dinâmica de conexão, de digitalização de serviços e produtos vai transformar as companhias. E nesse artigo, que no próximo slide a gente vai ver, ele sugere um novo modelo e estrutura organizacional. Ele vai além. E aí o que ele faz é o seguinte, ele fala, olha, a estrutura que a gente está acostumada, né, CEO, finanças, recursos humanos, aí eu tenho toda uma área de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, manufatura, marketing, vendas, serviço e suporte ao cliente. Essas nomenclaturas e a dinâmica dessas áreas, elas vão mudar. Eu vou ter uma organização unificada de dados, eu vou ter um Chief Data Officer nas companhias, nas empresas, e todas as áreas entre marketing, vendas, serviço e suporte são áreas que vão estar focadas na gestão do sucesso do cliente. Porque não é mais apenas o funil, é uma roda contínua de relacionamento, onde o objetivo da gestão do sucesso do cliente, e aqui a gente tem uma definição do Michael Porter sobre o que é a gestão do sucesso do cliente. Pode avançar mais um? Onde ele fala que é a área que toma conta da relação contínua com o cliente e garante que os clientes estão gerando o máximo valor, gerando para eles o máximo valor do produto ou do serviço. – 25% das estratégias digitais de grandes empresas ou de empresas de produto tecnológico não tem adoção e utilização. O que significa que 25% do budget empregado em novas funcionalidades de tecnologia para os seus clientes estão sendo jogados no lixo. Porque você não se preocupa com a adoção e engajamento. O que adianta eu lançar um app que ninguém usa? E o que eu vou fazer para as pessoas usarem? Quais são as técnicas para que as pessoas se engajem? Como eu faço para que aquela nova tecnologia que eu estou disponibilizando para o meu cliente vire viral na minha base de clientes? Ou eu só estou lançando para bater uma meta interna e ok, eu lancei. Esse é o ponto. O quanto efetivamente nós estamos nos preocupando com estratégias de adoção e engajamento, que são estratégias muito utilizadas por essas empresas novas digitais e que a gente sequer percebe. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. A gente sequer percebe, porque a gente acha que é funcionalidade. Mas quando você recebe um e-mail, uma mensagem do Netflix falando, olha, eu acho que você gostou disso aqui, potencialmente você também vai gostar disso aqui, ele tem um objetivo com aquilo, que é aumentar o seu engajamento, que é fazer você voltar. Porque por mais barato que ele seja, se você não estiver assistindo Netflix, você cancela. E aí você está mexendo com um indicador que para ele é mortal, chamado lifetime value de clientes. Em qualquer negócio que ganha dinheiro com o cliente ao longo do tempo, tem um indicador que é muito importante que eu preciso medir, que é lifetime value. Quanto de dinheiro o cliente me entrega ao longo do tempo e quanto tempo ele fica comigo. Quantos contratos você está assinando e quantos distratos você está assinando em um mês? O teu business está crescendo efetivamente ou está apenas se mantendo?
Quais são os indicadores prévios que mostram que um cliente está em risco? Quais são os indicadores que mostram que o seu cliente não está com um bom relacionamento com você, não está extraindo o máximo valor do teu serviço ou do seu produto? Qual é o volume de atrito que o teu cliente tem na jornada? Você tem uma jornada do cliente ou você tem uma batalha com o cliente? Que indicadores mostram isso? Só o NPS? Vamos conversar agora sobre isso. Legal? Pessoal, até aqui tudo bem? Tá fazendo sentido? Tá agregando valor? Sim. Legal. Se estiver ruim também, vocês me contam. A gente pode mudar um pouco aqui, contar umas piadas. Vamos lá. Olha só o funil e a taça aqui, ó. Historicamente, isso aqui foi a nossa jornada do cliente. Mas continua, né, gente? Porque depois que eu adquiro clientes, eu tenho que manter esses clientes. E no momento em que esses clientes estão extraindo valor e tendo resultado, eu começo a expandir, que é o que a gente chama de funil invertido. Quais são os outros produtos que eu poderia estar oferecendo para aquele cliente? Quais clientes estão prontos para o produto A ou para o produto B? A gente fez o evento na semana passada, e eu tive o prazer de receber no nosso evento o CEO da Stone, uma empresa de 4 anos, eu não sei se vocês sabem, a Stone tem 4 anos. Ela é concorrente de vocês, de alguma forma? Não, né? Ufa. Ótimo, ótimo. A Stone tem 4 anos, gente. E por que eu levei a Stone lá? Por que eu levei o Augusto lá para falar pra gente? Para dar uma visão de um CEO de uma nova empresa de 4 anos, que tem como principal pilar o cliente. E há 1 ano atrás, eles tocaram o sino na Nasdaq. Eles abriram capital na bolsa de tecnologia americana, porque a Stone não se considera uma empresa de adquirência, ela se considera uma empresa de tecnologia. Sabe quantos desenvolvedores a Stone tem próprios? 500. Tem muita empresa de tecnologia que não tem metade disso. 500 desenvolvedores. Aí eu vou num outro aspecto. Ele levou para lá, que é muito interessante, a foto do primeiro cliente deles. Ela está em todas as paredes da Stone. E agora o mais legal. Eles abriram, eu não sei se vocês sabem, mas no pregão da bolsa, quando você abre o teu capital, você toca o sino, que é o que abre os negócios naquele dia. É uma tradição. Toca um sino, o sino troca e os negócios começam a girar naquele dia. E eles convidam quem? Geralmente o time executivo para tocar o sino, né? O presidente, os membros do conselho. Sabe quem tocou o sino da Stone? O primeiro cliente deles. Um varejista de Belo Horizonte, uma loja pequena, que comprou a primeira maquininha da Stone. E ele pegou e apertou. Depois dele, o André Street e o Augusto apertaram. Mas ele apertou. Essas são as novas empresas. A Stone tem 4 anos. Ela é avaliada em 7 bilhões de dólares. Ela abriu capital em 3 anos. É uma empresa brasileira. Então, é interessante olhar esses cases de sucesso, assim como o Nubank, são cases que colocam o cliente no centro. Aliás, eu tive o prazer de levar um outro cliente nosso no evento, que é a 99, que foi o primeiro unicórnio brasileiro, para contar as dinâmicas de sucesso do cliente que eles também trabalham. Legal? Então, olhar muito para isso. Olhar que em algum momento, os teus clientes de referência, os advogados da tua marca, eles criam esse loop viral. Manter um cliente é 5 vezes mais barato do que adquirir um novo, gente. 5 vezes. Uma vez eu perguntei para o CEO, amigo, te apresentei agora aqui a taxa de clientes. Qual é a proporção de investimento entre aquisição, manutenção e sucesso do teu cliente? E Matheus, é brutal. Eu devo gastar 10 vezes aqui o que eu gasto aqui. Aí eu perguntei para ele, será que você não está gastando tanto para tapar um buraco daqui? Ele, eu não tenho a menor dúvida. Guardem esse número. Manter um cliente é 5 vezes mais barato do que conquistar um novo cliente. E clientes indicados, no momento em que eu tenho uma dinâmica de ter advogados da minha marca, clientes de sucesso, o cliente que entra indicado compra 3 vezes mais rápido. Portanto, o CAC, o custo de aquisição do cliente, é menor.
Aliás, vamos falar um pouco dessas dinâmicas? Pode passar. Eu queria mostrar para vocês um pouco isso aqui, ó. Olha como essa questão de perder cliente impacta em um negócio de recorrência. Falando um pouco de questões financeiras. Vamos dizer que eu tenho um CAC. CAC é um indicador, tá, gente? Custo de aquisição do cliente. É quanto eu gasto para trazer um cliente novo. Tá? Calculo quantos clientes eu trouxe, quanto eu investi em marketing, evento, comissão, time, força de vendas, lá, naquele mês eu tenho um CAC. Custo de aquisição por cliente. Digamos que eu tenho uma mensalidade, um valor gerado mensal por esse cliente de 1.000 moedas e tenho uma margem bruta ali de 50. Então, o que acontece com esse cliente? Quando eu adquiro ele, vocês concordam que eu estou devendo dinheiro, certo? Porque eu gastei dinheiro para trazer ele para dentro. E daqui a pouco ele vai começar a gerar ali os 1.000, pode ser 1 milhão, pode ser 10 milhões. Todo mês vai ter uma margem, porque eu estou gastando dinheiro para prover o serviço para esse cara. O que significa que eu tenho aqui, durante um período, um fluxo de caixa negativo com esse cliente. Então aquela ideia de adquirir o cliente, o dia seguinte ele está me dando lucro, não é necessariamente verdade. E aí eu pergunto para vocês, o que acontece com essa empresa hipotética aqui, pessoal? Se o tempo médio de vida de um cliente dela é 9 meses, ela vai quebrar. Ela vai quebrar. E aí, geralmente, as empresas, o que elas pensam? Quando elas olham, não estamos dando resultado, já sei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar aí, ó, investe mais, vamos vender mais. Bota mais dinheiro no Google, investe em coisa, dá uma Harley Davidson para o maior vendedor. Você está aumentando o quê quando você está fazendo isso? O CAC. Então o buraco só está ficando mais embaixo. Se antes você demorava 13 meses para recuperar o valor investido para capturar o cliente, agora você vai demorar 18, 20, 22. É muito a forma como a gente pensa. Crescer não é necessariamente só vender mais. É também gerar sucesso do cliente. Porque cliente que tem sucesso fica. Cliente que tem sucesso compra mais. Cliente que tem sucesso é promotor. Advoga a favor da sua marca. São 3 benefícios aqui que eu trouxe para vocês de investir no sucesso do cliente. Mais tempo comigo, renovação de contrato. Mais compra de outros produtos, cross-sell e upsell. Melhor índices de promoção, que vai trazer novos clientes, que pode ser descrito, por exemplo, pelo NPS. A gestão do sucesso do cliente são as dinâmicas que estão por trás de uma melhoria de NPS, por exemplo. NPS não é medição. Nós nos preocupamos com o cliente, nós medimos o NPS. O que você está fazendo com isso? Quais são os planos de ação a partir das medições? E que outras métricas podem mostrar antes para você como está o seu cliente? Então, mais um. Aí a gente está falando um pouco da dinâmica de resultado, né? Então, todo mês eu tenho clientes que saem, cancelam o contrato comigo. Todo mês, às vezes, eu tenho clientes que reduzem investimento comigo. Ele tinha um contrato de 10 milhões, agora ele passou a ter um contrato de 8, que ele tirou 2 subsidiárias. Isso acontece com vocês? Pode acontecer, não? Que é o que a gente chama de downsell, é o cancelamento parcial. E o cancelamento parcial ele é perigoso, porque muitas vezes ele não entra nas métricas de cancelamento, porque o cliente continua com o contrato ativo. Cuidado com o downsell. Assim como cuidado com o cliente que você acha ótimo, que é aquele cliente quietinho. Esse cliente é ótimo, nunca liga aqui. Tão bom, né? Pode estar silenciosamente falando com a concorrência. Um dia ele liga. Oi, vou cancelar, tá? Tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo. Tô mudando. Agora tá tudo ótimo. E aí já foi. E aí o que você vai fazer? Não, Matheus, nós temos uma dinâmica de sucesso do cliente maravilhosa aqui, chama recuperação de clientes. Olha, gente, se eu estiver usando o nome que vocês usam aqui, eu não falei com ninguém, não tem briefing não, hein, meu? É que às vezes eu acerto os caras, nossa, briefaram o cara pra falar exatamente o que era pra falar. Não falei, não tem nada disso. São as áreas, às vezes, aliás, tem uma coisa que eu não gosto do nome, é ouvidoria. Desculpa. Mas não parece que você só vai ouvir o cara quando a coisa tá crítica? Não, liga na ouvidoria. E cuidado, gente, porque a gente educa o nosso cliente. Vocês querem ver um exemplo? Para quem é mais velho como eu e teve cartão de crédito, o que acontecia todo ano com o cartão de crédito? Você usava o cartão um ano todo sem pagar anuidade, chegava no outro ano, virava o ano, pimba, anuidade na tua fatura.
O que você fazia? Ligava para cancelar. E todo mundo fazia isso. Aí a primeira vez que você falava com o cara, não, realmente foi cobrado e tal. Não, mas nós vamos te dar um desconto de 30%. Ah, 30%? Então eu quero cancelar. O que acontecia? Ele passava para um outro cara que te dava anuidade. Agora, gente, vamos falar a verdade. Tempo do cliente, tempo do cara que está recebendo a ligação, tempo da escalação, tudo isso poderia ser evitado. Né? Ah, não, mas tem um 30% que nem vai ver aí, vamos pagar a anuidade. Opa! Cuidado, essa dinâmica de gestão de cliente não cola mais. Cobra aí, eles nem vão ver. O cara é ocupado, não vai ligar. 30% não vai ligar, nós vamos faturar tanto. Não dá mais para tratar cliente assim. Lembre-se, nós somos clientes. Não tomem decisões. Não tomem decisões na empresa de vocês que vocês não gostariam que acontecesse com vocês. H2H. Human to human. Vamos lembrar um outro exemplo. TV a cabo. Quão pé da vida você fica quando tem uma promoção para novos clientes melhor do que a tua situação? Ah, mas para o cliente pode. E se acontecer com você? Ah, não, comigo eu fico pé da vida. Opa. Né? Então aqui, pessoal, eu vou ter novas vendas em um mês. Eu vou ter upsell, que é vender mais, que é o contrário do downsell, né? Eu tenho clientes também que aumentam o investimento comigo e cross-sell. E aqui eu tenho um indicador que chama Net Retention. Qual é a ideia aqui, pessoal? É que esse aspecto de churn e downsell e esse aspecto de upsell e cross-sell, eles têm participação totalmente direta de gestão do sucesso do cliente. Pode colocar um. Mais um, pode passar mais um. Aí. Olha eles aqui. E tem um indicador muito legal chamado Net Retention, que a leitura dele é simples. Eu não sei se vocês usam aqui, mas a leitura é assim: acima de 100% a tua empresa está crescendo, em 100% a tua empresa está andando de lado, abaixo de 100% você está diminuindo de tamanho. Vamos lá. A famosa jornada do cliente. O que é legal de jornada do cliente, pessoal? A gente tem que começar a olhar eventos e comportamentos. Pode passar todo o slide, por favor. Por quê, gente? Tem itens em uma relação com o cliente que estão previstos. Por exemplo, eu assinei um contrato com o cliente e está prevista a renovação. Certo? Renovação de contrato. Não tem data para ela. Vocês não têm noção que tem de empresa que perde data de renovação de contrato. E é um dado que está lá. Que ações pré-renovação você tem? A gente recebeu nesse mesmo evento o LinkedIn. E o LinkedIn tem um conceito muito interessante. Globalmente eles fazem um processo chamado Early Renew. Não sei se vocês têm aqui também. Que é antecipar a renovação para o momento em que a relação com o cliente está boa. Fala assim, por que nós vamos esperar até setembro? Vamos renovar agora. Falei, nossa, simples, que sacada. Por quê? Porque a relação pode ter um problema, pode se deteriorar até o momento da renovação do contrato. Por que a gente não puxa isso agora? Né? Esse é um exemplo. Mas tem outros exemplos. Eu posso ter um gestor, um diretor que me adora e saiu. Qual é o plano de ação para isso? Eu posso ter aumento de uso pelo lado do cliente, eu posso ter diminuição de engajamento. Qual é o estabelecimento que tem maior consumo do cliente A? O quão arriscado é eu perder o estabelecimento e perder o cliente? Já fizeram esse cruzamento? Pode fazer sentido, né? Então, todos esses dados, essas informações ao longo da jornada do cliente, eles vão ter planos de ação. A ideia, dentro de uma gestão de negócios digitalizados, é que você monitore o que está acontecendo com o teu cliente real time e tome ações antes que vire uma bola de neve, antes que você receba a ligação. Então, vou cancelar. Legal? Vamos lá. Eu gosto desse slide. Dados são os novos petróleo. É o novo petróleo, né? Antigamente, dados contavam histórias, né? Dashboard.
KPI, relatório. O que acontece agora é que os dados estão escrevendo a história. Vocês acham que o Waze é uma plataforma de GPS? O Waze é uma plataforma de dados. O que tem de legal do Waze é que ele combina mapas com dados em real time e constrói a tua história. Ele se antecipa a problemas que você teria na tua trajetória e ele muda a sua trajetória para uma trajetória mais adequada para te entregar sucesso. Ele não está te mandando o seguinte relatório: atenção, agora a gente tem 150 km de congestionamento em São Paulo. I don't care. Tá ruim. É a mesma coisa você olhar para o céu e falar: tá chovendo. Tá escuro. O Waze te ajuda a escrever a história. Então a gente sai de dashboards e vai para insights. O que é um insight? Pega Dr. Arnaldo, não pega Henrique Schaumann. E acionáveis. Então os dados têm que começar a trabalhar para você, não o contrário. No C-Level o dado sempre chega, gente. O problema é quantos PROC V foi feito antes. E a pergunta é: tem PROC V no teu job description? Ou você tinha que estar se relacionando com o cliente? Por que a gente está trabalhando pelo dado e não o contrário? Vamos lá. Um exemplo legal. Essa questão data-driven é uma questão de mindset. Mindset. Mentalidade. Olha que interessante isso aqui. Outro dia eu fui numa dessas empresas aí, a da Judite, dar uma palestra. Eu dou muita palestra, tá, gente? Mas eu não vivo de palestra não, tá? Eu tenho uma empresa de software, acredite se quiser. Chama SenseData, a gente trabalha com Customer Success, dados e etc. Tá? Mas eu tava lá e foi legal, porque ali eu detectei offline mindset versus data mindset. E é uma empresa digital, hein? Não é uma empresa antiga, é uma empresa jovem. E eles estavam muito focados em agora nós estamos monitorando o NPS do cliente. Nós estamos capturando o NPS do cliente, etc. Mas ele não diz muita coisa, né? E a gente tem pouca resposta. Eu falei: gente, a plataforma de vocês atende quantos pedidos por dia? Nossa, Matheus, o volume é gigantesco, cara. Eu falei: em média, uns 600 mil pedidos dia. Eu falei: pessoal, olha só, olha que interessante. Vamos olhar, o que vocês estão querendo fazer? Pode passar um slide. E o que dá para fazer? O que você está tentando fazer, que é o mindset offline? Eu estou investindo muito para monitorar o meu cliente em pesquisas com 2% de retorno. E pesquisa, gente, é um negócio que existia em negócio. Por que eu estou chamando de offline mindset? Porque pesquisa, ela existe quando o teu negócio não tinha outra forma de saber como é que está a situação do cliente, a não ser perguntar para ele. E não significa que isso não seja importante. Mas isso é parte da história. E outra, você faz pesquisa para o teu cliente todo dia? Não faz. Agora, o que você faz com o teu cliente todo dia? Todo dia você faz transação com o teu cliente. No caso daquela empresa, 600 mil pedidos. E todos esses pedidos têm valor, tempo de entrega, distância média, tipo de comida, região, estabelecimento, quem é o cliente. 600 mil interações com o teu cliente todo dia, gerando informação riquíssima para mostrar aonde está pedindo mais, aonde está pedindo menos, qual está tendo maior delay de tempo de entrega, qual é o maior volume de comida. Tudo isso pode gerar uma melhor experiência para o teu cliente, não pode? Se capturado e trabalhado. Então, essa é um exemplo de... A gente fazia isso aqui até hoje porque era a única forma que a gente tinha, só que os negócios estão cada vez mais digitais. Quantos cardholders vocês têm? Chuta. 10 milhões? Quantas pessoas têm cartão Sodexo na mão hoje? 6 milhões. 6 milhões. Vamos imaginar que 50% gastem Sodexo todo dia.
São 3 milhões de transações. Se ele fizer uma só. Mais ou menos essas mesmas informações, né? Uau! E aí você começa a cruzar. E é um negócio que é legal. NPS versus volume transacionado versus estabelecimento principal. Eu já trabalhei em empresa que é assim. Se perdesse 2 restaurantes, o do Zé e o do Antônio, meu irmão, a culpa não é do Zé e do Antônio. A culpa é do Sodexo. Troca. Por quê? Não tá bom? Não tá bom. Só que não aceita mais no Zé e no Antônio, cara. Todo mundo gosta de almoçar lá. É mais perto, mais gostoso, mais barato. Os caras não aceitam mais. Beleza? E aí você perde. Uma conta grande. Porque eu tô extrapolando aqui, tá, gente? Não sei nem se isso é válido ou não. Tô tentando dar um exemplo de cruzamento de informações. Pode ser válido. Assim como eu tentei lá na Judite. Vamos mais uma? Vamos lá. E olha só, falando em Judite, ó. Lembra que eu falei sobre engajamento? Às vezes você está lançando alguma coisa nova, gente. E por mais digital que você seja, as pessoas precisam aprender a usar o diferente. Essa foto não é uma foto de internet. Fui eu que tirei. Eu tirei num lugar que eu almoço todo dia. Esse cara está ensinando esse cara a usar o iFood Pay para pagar o almoço dele. Porque ele ganha cashback. Porque aí quando ele vai pedir a pizza no fim de semana fica mais barato. Porque ele ganha ponto na gamificação. Porque ele se transforma num cliente premium se ele tem mais volume de gasto. Gente, em quanto tempo esses caras estão no negócio de vocês? Se já não estão? Vocês sabiam que o último aporte deles foi 500 milhões de dólares. O Stone tem 500, esses caras têm 1.200 desenvolvedores. Todo dia pensando, cliente meu, como ele melhora a experiência, a jornada e o sucesso do cliente dele. Até o ponto de colocar um conceito, que é um conceito de trade marketing, dentro do estabelecimento de comida, para fazer o cara aprender a usar o dispositivo dele. E ele não está, por acaso, neste estabelecimento, tá? Porque, inclusive, o estabelecimento é mapeado por dados. E não é quem consome mais. É quem é mais early adopter primeiro. E quem é mais influenciador. Porque isso também está batendo do lado de influencers. Que a gente chama de micro-influencers. E a dinâmica vai longe. Vamos mais um. Olha o Spotify que eu falei no começo do números gigantescos, plataforma global de áudio. 87 milhões de assinaturas ativas mês. 87 milhões, gente, isso é quase metade do Brasil. 40%. Cresceu já. Só que ele tem 191 milhões de usuários ativos, né? Porque tem um gap, tem gente que usa de graça, certo? E o Spotify, ele faz uma análise da base de clientes dele por que a gente chama de cohort. Análise cohort é você olhar safras diferentes de diferentes clientes e comportamentos. E eles estão no que eles chamam de terceiro cohort. E olha que interessante essa análise. O primeiro cohort foram caras que amam música. Sabe aquele cara que você conhece, que ele sabe qual é a terceira música do terceiro álbum do Rolling Stones? Esse foi o primeiro cliente pagante do Spotify. Por quê? Ele sabe o que ele quer ouvir. O segundo cohort do Spotify são caras que gostam de música, mas não são tão aficionados. E ali eles foram até mais ou menos 50 milhões de clientes. E aí eles detectaram um ponto. No momento em que eles começaram a ir para o terceiro cohort, que é um cara que não manja tanto de música, eles começaram a perceber que o lifetime value desse cohort era menor. E não atingia as métricas de CAC, aquela que eu mostrei para vocês antes. Porque eles são um negócio de assinatura recorrente. E eles foram tentar detectar e analisar com dados por que esse cohort se comportava dessa forma. Se até agora eles tinham um lifetime value que era o dobro daquilo. E eles detectaram que esse cara é um cara que não manja de música. Então ele abriu o Spotify de manhã e não sabia muito bem o que ouvir. Porque ele não conhece tanto. O que ele fazia? Ele botava na função rádio, que o Spotify tem. E eles começaram a detectar uma correlação entre função rádio rodando mais de um mês e cancelamento. Por quê? Porque se eu estou usando o Spotify que nem rádio, não preciso pagar, né? Eu uso rádio, é de graça. E aí eu pergunto para vocês, como em um negócio global,
que as pessoas pagam R$26 por mês, eu aumento o engajamento do cohort que está com lifetime value menor. Cai na prova. Sugestão. Família, sei lá, plano de família. Sugestão. Olha só que legal. E aí surge um negócio que talvez muitos de vocês usem no Spotify. Passa o slide. Daily Mix. Quem já usou Daily Mix no Spotify? O Daily Mix, ele surge com o terceiro cohort. E o que é o Daily Mix? São sugestões do Spotify baseado na tua predileção, na tua idade, no que você já escutou. Ele pega e captura todas aquelas informações e começa a falar como é seu nome. Márcio. Que inclusive está escrito, né? Feito para o Márcio, né? Eu peguei aqui um genérico que é do próprio Spotify, que não tem identificação nenhuma e tal. Mas ele fala, feito para o Márcio. Que é uma coisa que a gente já falou aqui hoje que os novos clientes querem, personalização. Só que a gente está falando de super personalização em escala. Que nós estamos falando de milhões de clientes. Sem tecnologia você não consegue entregar Daily Mix. Não dá para botar 150 estagiários fazendo Daily Mix de cada um. Não vai rolar. Mas usando essas informações você tem. E ele é inteligente. Por quê? Porque o Daily Mix, você pode gostar de funk e música clássica, não tem problema nenhum, mas ele não vai misturar os dois no mesmo. Ele mantém meio que um padrão. E eu fiquei impressionado. Eu comecei a pensar no Daily Mix quando eu comecei a usar, cara. E eu fazia um negócio, não sei se vocês fizeram quando eu era adolescente, que era gravar CD. Né? Então quando começou a surgir a gravação de CD, pô, virou uma febre. Não, vou gravar o meu CD predileto e tal. E depois de um tempo a gente começou a perceber que a gente fazia uma salada de fruta nos primeiros CDs e ficava horrível. Você tava ouvindo a Anitta, daqui a pouco caiu um Tchaikovsky. Não, mas eu gosto dos dois, mas não faz sentido, cara. Na sexta-feira você escuta a Anitta, na segunda você escuta o Tchaikovsky, depende do mood, né, meu? No humor do dia. E o Daily Mix respeita isso. Só que a questão é a seguinte, eu peguei um Daily Mix que era... Eu tinha um CD, cara, que era meio rock and roll, anos 80 e 90. Cara, era um CD, meu. Falei, safado, tá mexendo nas minhas coisas, não é possível. Né? E aí a gente vê a assertividade. Legal, gente, vamos lá que eu tô acabando, já devo estar estourado de hora, né? Tô? Mais uns minutinhos. Mais uns minutinhos. Que bom. Olha só o que andou acontecendo nos últimos tempos aí, hein? Alguém aqui se cadastrou? Que coisa, não? Por que tanta gente se cadastrou para não receber ligação de telemarketing? Né? E aqui eu quero trazer de novo, neste case, mais um case real, um pouco do cenário de mindset offline versus mindset orientado a dados. Eu estou falando de oportunidade contextual versus segmentação cadastral. Segmentação cadastral versus oportunidade contextual. Porque hoje, gente, o que o dado me dá? Ele me dá contexto do cliente. O cadastro não me dá contexto, ele me dá foto. E uma foto que pode ser antiga, uma foto que não pode ser real, pode ser não real. E aí vamos analisar no case. Vamos analisar o comportamento offline. Gera isso aqui, porque não cabe mais. Vamos olhar. Qual que é o offline mindset aqui, pessoal? Tá aqui, e o data mindset. Qual é a questão? Empresa de telco. Ali eu falei numa empresa de pedidos online. Aqui eu estou falando numa empresa de telecom. Ok? Vamos analisar. Não é, pega essa frase, gente. Não é sobre fazer mais. É sobre fazer melhor. Eficiência e eficácia nas ações. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Pode passar um slide, por favor. Geralmente, o que essas empresas estão usando para fazer campanha na base de cliente? Ela pega o teu cadastro de cliente, dá uma enriquecida ali com o Serasa, Boa Vista, né, o E da Vida. Obtém um pouco mais de informação, principalmente informações focadas na tua capacidade de consumo, ou na capacidade de consumo da sua família. E aí ela identifica que você tem o quê? Que você tem capacidade de consumo daquele serviço. Ela não está analisando se você quer, ela não está analisando se você pode, ela não está analisando o teu contexto, ela está analisando o teu cadastro.
E aí ela segmentou. E aí o que ela faz? Ela pega 1 milhão de pessoas iguais a você e coloca na campanha de upsell de plano de dados. E aí o que acontece? Ela joga isso num robô de ligação e você começa a receber 150 ligações por dia. Certo? Porque não é um ser humano que está ligando, é um robô. Olha que legal! Nossa, eu queria gritar agora, mas eu tenho que me segurar. Observem que não é tecnologia pela tecnologia, e a tecnologia sempre é meio. Vocês acham que a tecnologia usada pelo Spotify agregou valor? Agora, a tecnologia de robôs de ligação agregou valor aqui? Tá vendo? Não é a tech pela tech. Porque quem achar que eu vim aqui fazer um discurso que você tem que usar a tecnologia para gerir teu cliente e dane-se, não é isso. É usar o que a tecnologia te dá atualmente dentro de um contexto de sucesso do cliente, que é muito diferente. Então, quando eu pego e, esse cara tem potencial para consumir, eu boto no robô de ligação 1 milhão de pessoas, vou ter ali uma conversão de 2%, tá bom, bati minha meta. Agora, se você teve uma conversão de 2%, isso significa que 98%, ou seja, 980 mil pessoas, clientes seus, que você ligou, não gostaram daquela ligação. Não foi útil para eles. Só que tudo bem, porque eu tive 2%, bateu minha meta. Agora vamos olhar um cenário, mesmo cenário, onde eu olho assim, começa o seguinte, qual é a campanha? A campanha é a seguinte, a gente quer levar as pessoas para consumir maior plano de dados. E com isso elas vão ter um pagamento mensal maior. Ótimo, uma campanha de upsell. Isso. Ok. Então nós vamos usar a seguinte segmentação. Primeiro ponto, nós utilizaremos o cadastro do cliente sim. Porque nós vamos ver se ele pode comprar, se ele tem capacidade financeira. Ok. Só que o segundo ponto é o seguinte. Vamos pegar dos nossos clientes, e eles têm essa informação. Nos últimos 6 meses, quem consumiu acima de 90% do plano de dados. Porque se é uma campanha para aumentar o plano de dados, você concorda que ela não faz sentido para alguém que está usando 50%? 60%? Agora, para alguém que está usando 90%, há um potencial maior. Vocês concordam comigo? E tem uma abordagem muito diferente de eu ligar para você e falar assim, e aí, quer um plano de dados? Porque eu estou dando 30% de desconto. Ou, olha, eu percebi que nos últimos 6 meses, você quase bateu, estourou o teu uso de dados. Eu queria te oferecer aqui 10% de desconto para você migrar para o próximo plano. Opa! Acho que esse cara está querendo me ajudar. Olha como a interpretação é diferente. Vender na base não precisa ser chato. O CEO da Stone falou isso. Eu quero o cliente puxando o produto, não eu tendo que empurrar o produto para ele o tempo todo. Eu vou olhar status. Por quê? Eu quero tirar clientes que estão em ouvidoria. Eu quero tirar clientes que estão inadimplentes. Eu quero tirar clientes que estão no Reclame Aqui. Então eu privilegio o relacionamento. Porque o que eu tenho que fazer com esses clientes hoje? Ações de relacionamento, não vender mais. Quantas vezes vocês já receberam uma ligação, às vezes até de um provedor de telecom, e falaram, que bom que você me ligou, aliás, porque ontem eu processei vocês. Liguei pro Procon. E o cara está te ligando hoje para vender. Quem aqui é de relacionamento comercial já chegou no cliente e falou, que bom que você está aqui. Senta aqui, vem cá. A ação ali não é de venda. A ação ali é de relacionamento, porque existe um atrito na jornada. Legal, pessoal? Valeu o case? Pegamos aí alguns cases dessa mudança de mentalidade. A transformação digital não é só da porta para fora, ela é principalmente aqui dentro. Vamos lá. Aqui são alguns exemplos, eu vou passar isso aqui rápido, porque a gente já deu exemplo pra caramba de personalização de comunicação em 3 empresas. Isso aqui é um pouco do que a Sense Data faz. A gente pega dados, transforma em insights com propósito. Esse propósito pode ser aumentar a lifetime value, vender mais, etc. Mas o que a gente quer principalmente é que a cultura de sucesso do cliente ela esteja mais presente nas empresas. Então, o nosso propósito maior é que a gente acredita que uma sociedade gerindo melhor clientes é bom para todo mundo. A gente é 10% do tempo fornecedor, 90% do tempo cliente. Trate o outro como você quer ser tratado. Básico. Isso é muito mais poderoso do que a nossa solução de tecnologia. A nossa solução de tecnologia é meio para isso.
Agora, esse cara aqui, vocês devem conhecer até essa marca, é o Tony Meisler. Ele é o CEO da Reserva. É uma marca de varejo aí mais conhecida do público jovem, não é uma marca barata. Mas eu queria contar um pouco desse case e depois entra um vídeo. Em 2012, ele recebe uma ligação na madrugada e pela segunda vez em 4 meses, a loja dele dos Jardins tinha sido roubada. E ele conta que ele levanta da cama pé da vida, segunda vez, e ele voa do Rio, ele mora no Rio, para São Paulo, xingando o país, xingando a segurança do país, falando, pô, não é possível, segunda vez. E ele falou, cara, eu vim com todo um mindset reclamão, mimimi, do Rio para São Paulo. Quando ele chegou na loja, a loja estava limpa, a vitrine estava consertada, os vendedores estavam a postos, ela estava pronta para vender. E aquilo gerou um impacto para ele. Ele falou, caramba, pô, a galera, né, botou para quebrar, resolveu tudo, e eu aqui com esse, né, xingando, reclamando e tudo mais. Eles não fizeram isso, eles não sentaram e ficaram reclamando, que é a segunda vez em 2 meses eles fizeram. E aí quando ele estava voltando para o Rio, o pessoal de design dele, de marketing, pediu o vídeo das câmeras de segurança. E sem ele saber, eles fizeram isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Pode ir para o próximo slide? Dá um clique aí que eu acho que vai dar play. Gente, qual que é a ideia desse vídeo? A ideia desse vídeo é que problema tem de monte. Limão tem de monte, chefe tem de monte, falta de orçamento tem de monte. Mas dá para fazer limão com limonada. Aí sempre que eu venho com as minhas palestras, o pessoal fala, pô, Matheus, é uma mudança, é uma transformação. Eu falo, mas não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Ah, e tem um ponto importante, só fazendo um disclaimer, tá? Isso aqui não é apologia ao crime não, porque quando eles lançaram o vídeo, eles falaram o seguinte: olha, algumas pessoas entraram na nossa loja e roubaram alguns itens, tá? Então a gente está pegando o direito de imagem deles, também está roubando deles. E a gente adoraria que eles voltassem para nos cobrar os direitos de imagem. Então tem esse disclaimer importante, porque pode ter uma interpretação ruim desse vídeo. A gente tem que quebrar paradigmas, olhar de fora para dentro, segmentar, analisar, testar, acertar, errar, corrigir. Eu acho que uma das dinâmicas que eu aprendi, eu sempre tive e sempre trabalhei em grandes empresas como vocês, e hoje estou numa dinâmica de inovação. E o que eu posso dizer para vocês sobre usar essa dinâmica dentro das empresas é não ter medo de errar. Quando eles fizeram esse vídeo, eles podiam ter errado. Eles não tiveram medo de errar. Eles fizeram. Eles fizeram uma limonada com os limões ali. Inclusive, esse vídeo gerou toda uma campanha de limão com limonada, que hoje você deve ter visto já a foto do Luciano Huck, do Bernardinho, de outros caras. Foi a partir disso que eles começaram. Inclusive, a foto do Meisler no slide que eu mostrei é ele segurando um limão, né? Que eles definem muito que isso virou meio que uma identidade da marca, que é fazer limonada com limões, né?
Gente, aqui estão alguns dos livros que falam sobre esse tema. Tem vários livros interessantes aqui. O Chief Customer Officer é muito legal. E Outside In também é The Power of Putting Customers at the Center of Your Business. É bem interessante. Se vocês quiserem ter acesso a coisas mais digitais, eu acredito que depois a gente vai distribuir esse material para vocês. Passa um slide mais para mim. A gente tem um e-book, né? Como construir uma estratégia de Customer Success. Esse e-book é gratuito, esse aqui é o link. Tá? Se vocês quiserem tirar foto, mas depois acho que a gente vai distribuir o slide. E a gente tem um canal aqui da Ciência Data no YouTube com palestras, vídeos. Todo mês a gente faz um webinar para discutir esse tema. Como a Juliana falou, é um tema que está muito quente. Hoje a McKinsey está estudando gestão do sucesso do cliente. Ela inclusive diz que o que começou como uma estratégia para mitigar churn em empresas de tecnologia, hoje está virando a principal estratégia para gerir clientes em ambientes tanto B2B quanto B2C. Por isso que tem tanta gente falando sobre isso. Né? Mas definitivamente é como você consegue trazer o cliente para o centro do teu negócio, começar a trabalhar dentro de uma dinâmica nova, que a gente discutiu muito aqui, e o que essa dinâmica de inovação traz de prós e de contras para você no que tange a gestão de clientes. Legal? Pessoal, acho que era isso que eu tinha para falar aqui hoje. Só deixar os meus contatos aqui no slide. Eu falo e publico muita coisa no LinkedIn. Isso aqui é o meu QR Code. Então, se vocês têm o app do LinkedIn e quiserem se conectar, basta colocar ali no negócio que lê QR Code, tirar uma foto aqui, a gente já vai estar conectado, tá? Mas, se vocês quiserem falar comigo por e-mail também, meu e-mail está aqui. E essa conversa sempre continua. Queria agradecer aí pelo tempo, queria agradecer a quem está online, real time, né? Estamos transmitindo também, o que é muito bom. Espero que tenha sido útil para vocês tenham pego toda essa dinâmica aí. E de novo agradecer pelo convite, pelo tempo de vocês, tá, gente? Muito obrigado aí. Obrigada, Matheus, pela palestra, foi ótima. Obrigada a todos presentes, obrigada a todos da internet também. Quem está aqui com a gente queria tirar uma foto com vocês e com o Matheus. Obrigada. E o Matheus falou do e-book, o e-book já está lá na intranet, na página do Conexões, vocês podem baixar. Tá bom? Obrigada.